Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do CuboCast, o podcast da Cubo 3, onde nós falamos sobre dados, tecnologia, carreira e outras casualidades. E hoje eu trouxe aqui duas pessoas que já tiveram aqui no podcast, né? Que com certeza vocês já vão lembrar deles, Eber Lopes e João Benito Savastano. Muito prazer, mais uma vez, de tê-los aqui nessa bancada. Hoje o ambiente aqui tá mais descontraído, tem vinho, água. O Benito, da última vez que veio aqui, falou que só voltava se tivesse vinho, né? Trouxe um vinho aí, Benito. Não, vamos botar ordem nessa bagunça. A gente gravou o podcast agora há pouco. Ué, ele tá entregando os segredos do negócio. Então, não vem com essa história de que a gente já tava aqui, entendeu? É que ele não tinha aberto a garrafa de vinho. E o Benito tava reclamando que não tinha vinho, né? Italiano, brabo, já viu, né? Então, e aí apareceu uma boa garrafa de vinho aqui pra gente falar, pra tentar minimizar. Bom, próxima vez, você compra o microfone direito pra gente fazer podcast. Você tem que falar o enfiar aqui dentro da boca esse negócio aqui, pô. Mas é um segredo, ó. Tem que dar perto da boca. Ah, é? Então tá bom. Mas não muito. Bom, pessoal, muito obrigado mesmo mais uma vez, né? Pra gente estar batendo esse papo aqui. Hoje a gente vai falar sobre problemas, né? O pessoal costuma ter aí quando tá se trabalhando com as ferramentas, vamos falar ferramentas Microsoft, mas na realidade é muito comum, né? E a gente separou uma listinha aqui eu vou até usar a colinha aqui, né? Pra falar, e eu vou começar pelo mais comum de todos, né? E eu vou puxar o Benito pra esse papo aqui, que o pessoal costuma usar Excel como banco de dados, Benito. E aí, vamos falar disso? O que você acha? O pessoal deve continuar fazendo isso? Tem 1 milhão de linhas pra usar, né, Benito? Lender, Já que tem, né? meia hora, 30 minutos. Tem um milhão de linhas, vamos usar. Tem 1 milhão. Não, mas meia hora, 30 minutos. Tá melhor que SharePoint. SharePoint só tem 20 mil. Gente, um ponto muito importante disso tudo, Lender, foi bom você ter puxado começando por esse tema. Uma coisa que a gente não pode esquecer é o seguinte: Excel é planilha eletrônica, não é banco de dados. E, infelizmente, o Excel hoje é visto, ou melhor dizendo, é utilizado, ou é o software mais utilizado como banco de dados no mundo. E não é o motivo da criação do produto. Eu acho que a gente deve procurar trabalhar com o produto naquilo que ele foi obrigatoriamente desenhado para isso. O Excel é uma planilha eletrônica. Acabam abusando de espaço. Outro dia, o Carlos Otero, que é o PPM, né, o principal Program Manager do Excel, ele esteve aqui no Brasil, ele veio conhecer a nossa comunidade, ficou encantado com a comunidade, e ele me fez uma pergunta: o que eu gostaria de alterar ou de mexer no Excel? Eu virei para ele e falei assim: colocou mais 1 milhão de linha, né? Você quer saber mesmo? Ele falou: quero. Então tudo bem. Volta o Excel para 65 mil linhas, por favor. Se muito, vai para quebrar o galho, para ficar número redondo, 96 mil. 100 mil. 100 mil, vai em 96 mil linhas lá, que tá bom. Porque não precisa mais do que isso. Porque em cima disso é que acabam surgindo muitas distorções. Mas você vai perguntar, mas por que o usuário distorce disso? Por um motivo muito simples, né? Tá lá, né? Vou usar. Não é questão de estar lá. Existe uma situação de necessidade da resolução do problema dele. Ele não consegue resolver isso com a ajuda de TI, porque TI não tem a velocidade que ele precisa. O usuário, muitas dessas vezes, ele tem comportamento de biruta, ou de aeroporto. A necessidade do ponto de vista dele, da visualização daqueles dados, muda com muita velocidade, com muita frequência, muda como o vento. E ele precisa dessa agilidade. O sucesso da ferramenta, o sucesso do Excel no mundo corporativo, ele se deve justamente a isso. Mas acaba vindo com algumas outras distorções. E uma delas eu vou jogar o meu banco de dados lá, vou jogar meus dados de produção, meus dados de emissão de nota fiscal de não sei quanto, etc. Vou descarregar esse negócio lá no Excel e vou marretar o dado lá para fazer a coisa acontecer. E aí começa a desandar. E para ajudar ainda, a Microsoft disponibilizou um outro ponto de vista que eu acredito que seja muito prático, que é a questão do uso do modelo de dados, onde você, via Power Pivot, consegue milhões de registros para você visualizar. Mas, de novo, eu preciso levar esses dados para lá para que eu possa estruturar minha consulta e extrair de lá o que eu quero. E não com a distorção de fazer com que o Excel vire um armazenador,
um gerenciador de banco de dados. O Excel não foi desenhado para isso. Trabalhar mais como analítico, né? Exatamente. E aí o problema acaba acontecendo e o cara começa depois não só satisfeito de fazer esta cagada, de fazer esse monte de dado, ele resolve fazer um PROC-V para relacionar duas tabelas lá dentro, velho. Aí que não vai sair do lugar mesmo. Aí o Excel senta, não dá resposta. Reclama da máquina. Já tentou classificar uma planilha com, tipo, 1 milhão de linhas, fazer um filtro e excluir algumas delas? 6 dias, 4 horas. Aí fica aquela situação de que o Excel erra. Não é o Excel que erra, cara. É aquela pecinha que fica entre o teclado e a cadeira que... Eu chamo de peopleware. Peopleware. eu tenho um outro BIOS. termo... eu tenho um BIOS. outro termo- Os ignorantes operando o sistema. Não, pô, aí não. é o usuário USB. USB. O usuário USB. O que é USB? Eu não lembro. Usuário super burro. Super bom. Ou tem o BIOS também, né? É o Tem o usuário BIOS, né? O bicho ignorante operando sistema. Bom, se é para falar de sigla, a gente tem. Dá pra inventar um monte. Não, nem precisa. O mercado já inventou. O que é SAP? Suporte de apoio à planilha. Ou Sistema Avançado de Planilha, ou Saudades da Antiga Saudades da Planilha. Antiga Pô, essa vai processar a gente agora. Então, acrônimos para isso existem aos montes. Brincadeiras à parte, o grande problema é justamente esse. Mas, de novo, Lender, isso acontece porque o usuário tem necessidade de fazer o relatório acontecer, o resultado aparecer, e ele vai se virar com a ferramenta que ele tem. Vai usar da forma mais adequada? Que na grande maioria das vezes é o Excel que está mais disponível. O Excel está na estação de trabalho de tudo quanto é máquina. Eu tenho o hábito de... Agora com esse negócio de pandemia, não caiu um pouco disso, mas eu quando vou visitar cliente, eu gosto de andar pela empresa. Eu peço para andar, eu quero saber, eu quero não sei o quê, senta, passa pelas baias, conversa com as pessoas, o que está pegando, qual a tua dificuldade. Cara, é só você olhar. Invariavelmente, ou é Outlook ou é Excel que o cara está usando. O Outlook ele está precisando de colocar, está vendo o calendário dele, está checando reunião, vendo e-mail, etc. Ou ele está lá no Excel fazendo as coisas acontecerem. E agora o Teams, né? Reuniões online. Exato, ou seja, o Teams. Mas isso aí é outro assunto polêmico, né? É. O pessoal usa Teams só para reunião, é para isso, né mesmo? Não vamos falar. É o Skype. Vai achando. Não é o Skype? Vai achando. Mas enfim. É o ICQ. Eu tenho um hábito... É que o Benito é da época do ICQ, né? Antes, né? Não, é antes disso até. Não, bom, quando eu comecei a trabalhar não tinha nada disso, né? Melhor dizendo, né? Benito Era sinal de Benito fumaça. era do pager. Pager, né? Aquele pager da cintura. Manda o bip. E eu tenho o hábito de andar e olhar. E, invariavelmente, é o Excel que está rodando nessas estações de trabalho. Ou quando o cara entra no RP da empresa, faz a consulta, descarrega o dado no Excel e lá no Excel ele vai marretar. Literalmente marretar, porque muitos deles não conhecem o poder da ferramenta, o que ela efetivamente pode fazer, e acaba dando muita volta. De novo, é o que a gente estava conversando também aqui nos bastidores, a questão da geração micro-ondas, que é tudo em cima da hora, etc., mas não se preocupa em entender como é que aquilo funciona, como é que trabalha, como é que faz as coisas acontecerem. E demanda tempo entender o raciocínio, saber como é que aquilo funciona, qual é a lógica de trabalho daquilo, do Excel como um todo. Você entendeu aquilo lá, você consegue fazer o que você precisa lá dentro. E rápido. Essa é a vantagem. Eu acho assim, minha visão sobre o uso do Excel para consumo do dado, eu acho que não é um problema o dado estar dentro do Excel. O problema é estar e ser a principal origem do dado. Porque quando você pega, por exemplo, uma conexão com SAP, uma conexão com TOTOS ou com Dynamics ERP, Business Central, você tem algumas opções de fazer uma query em que você vai lá em obter dados, né? Você abre a guia dados, obter do Web Services, do banco de dados, do arquivo, etc. Se você consegue conectar com o banco de dados da sua aplicação, você traz o dado, só que aquele dado, ele herda uma série de políticas implícitas por quem? Pelo RP. Então, se você não pode ter acesso a um registro, ele nem vem, porque você não tem privilégio de leitura sobre ele. Então, você começa a usar o Excel, ele não é um banco de dados, ele reflete um banco de dados, porém você tem ali um respeito à questão da privacidade, à questão
do acesso à informação com base na role do usuário logado. Acho que isso é incrível. Acho que quando a gente olha para a audiência que está nos assistindo aqui, a gente traz o problema que é uma realidade deles. Mas como é que a gente resolve esse problema? Eu gosto muito de usar isso, porque infelizmente, se a gente for depender de TI para tudo, cara, a gente não anda, a gente não consegue fazer o que precisa ser feito. Então, quando a gente usa com responsabilidade... Geralmente a gente começa a arrumar subterfúgios para Exatamente. conseguir burlar as Principalmente regras nós para brasileiros, conseguir... né? Eu vou confessar uma coisa. Quando eu desenvolvia meus aplicativos em VBA, nas Que empresas que eu vergonha. trabalhei, que vergonha, né? Olha, Que mas vergonha, eu não VBA. tenho Ele fazia vergonha. botão fechado. Eu não tenho vergonha do meu passado. Fechar planilha. O que um copo de vinho não faz, né? Tá Eu vou vendo? começar Tá a soltar todos os podres aqui agora. E quando eu comecei a fazer essas coisas, e aí o TI da empresa começou a bloquear algumas coisas, né? Aí falar assim, não pode fazer sistema com planilha lá de usar base de dados Excel. Aí eu falei, pô, vou usar o Access. Tipo, vou pro Access que tinha na época, né? Os caras falaram, proibiram o Access. Aí eu fazia Falando o Access. nisso, cadê o Access? É que mesmo. Morreu? Eu fazia no Access no meu computador, né? Porque lá não tinha Access pra usar. Aí eu renomeava o arquivo, tirava a extensão do Access, ele funcionava normalmente, fazia a conexão no arquivo do Access e continuava usando, né? Mas é os subterfúgios que a gente busca. Era uma boa opção na época. Porque era o que a gente tinha de acesso para conseguir. Eu não tinha o Excel, não podia, vou usar o Access, que era um banco de dados, né? Lander, eu comentei contigo no bate-papo anterior que a gente teve, a minha situação de começo de trabalho lá no Olivetti. Uhum. Década de 80. Inclusive tem umas histórias boas aí dessa época, hein, Benito? Você já me contou, depois a gente vai entrar nesses assuntos aí. Sim, mas enfim, nós vivenciamos muito disto que a gente está falando um pouco aqui. Você tinha um computador central, um mainframe, que atendia as demandas da empresa como um todo. E a área comercial precisava de agilidade na organização dos relatórios deles. Por quê? Um diretor recém-contratado, na época, o senhor Mário Seixas, ele vinha do mercado de varejo, etc., e foi para o Olivetti. Ele deu um grande impulso na área comercial do Olivetti na época. Eu me lembro muito bem que tivemos um excelente crescimento lá com isso. Cara que eu também aprendi muito, de uma visão comercial, de como cuidar disso, de como analisar os dados, etc. E na época lá a gente usava computador de 8 bits, não era nem de 16, era de 8, CPM. A gente compunha os relatórios e o Morales tinha uma visão muito crítica disso tudo, né? E nós desenvolvemos alguns relatórios que ficavam muito bons, mas ele pedia sempre uma coisa para a gente, que era uma coisa que, por exemplo, a área de tecnologia da Olivetti não conseguia, porque vinha com aqueles relatórios naquele papel zebrado, 132 colunas, que tem que ficar virando folhas e folhas e folhas para conseguir achar um número. O que a gente fazia? Condensava tudo aquilo lá numa única página para cada filial. E essa é a grande sacada. E teve uma coisa que o Morales me ensinou na época, que ele falava o seguinte: você entregou o relatório lá pro gerente? Entreguei. E? Chefe, eu entreguei. Você não pediu? Eu fui lá entregar. O cabeçudo, ele me chamava. O cabeçudo. Você foi lá analisar com ele? Então volta lá. Batia na mesa de volta lá na sala do gerente. Eu queria analisar contigo o relatório e tal. Então ele discutia, me falava os pontos, não sei o quê, voltava. Discutia o relatório com ele, chefe. Falava, não, nós falamos isso. Pô, cabeçudo, presta atenção no negócio. Um relatório, para ele tá bom, você tem 2 fatores que não podem acontecer. O cara não pode puxar a caneta marca-texto para destacar um número. Está sobrando informação. E o cara não pode puxar uma calculadora para fazer um cálculo complementar porque está faltando. Tá certo? Então, o que ele está destacando, você vai ter que colocar no lugar de destaque dentro do relatório. Imagina que era colocar no lugar de destaque no relatório numa impressora matricial. Que na matricial você consiga, quando muito, aumentar um pouco o tamanho da fonte ou por negrito. Não dá para fazer mais do que isso. Entendeu? O pessoal hoje tem um monte de recurso, e 80 né? colunas. E 80 colunas, entendeu? 80 colunas. E 80 colunas, né? E o relatório ainda, Heber, a gente fazia ele impresso em papel com formulário contínuo de 3 vias. A via original, que era completa, ficava com o diretor. A via do meio, a gente dividia para cada gerente de área. LX300, né? E a agulha.
E a última via ficava com o gerente da unidade que recebia só a unidade dele. Até isso era calculado, era tudo milimetricamente colocado. Era um caderno de resultados. Era praticamente um brinquedo de Lego, né? Você montar isso aí. E em cima disso a gente acaba fazendo muita coisa. E tem aquelas questões de restrição, etc. Quem ficou curioso, assiste o podcast anterior lá, que a gente conta um pouco disso lá. Então, é essa característica que eu trago desde a época dos anos 80, da preocupação do usuário de ter agilidade e flexibilidade no acesso à informação, que TI não tem esse tipo de visão ou bagagem. TI serve para fazer o quê? Ele tem que dar sustentação no negócio. Ele tem que deixar o ERP funcionando 24/7. Se faça chuva, faça sol, enfim, se está na nuvem, se não está, não importa onde está, o ERP tem que estar lá no ar. Esse é o primeiro ponto. E esse é o ponto principal. E ele não tem e nunca terá esse ponto de vista, essa necessidade desse jogo de cintura. Por isso que existe aquela grande briga entre o cara do TI e o cara do negócio. O cara do negócio acha que o cara de TI tem má vontade. O cara de TI acha que o cara de negócio não sabe o que quer. Quer tomar o trabalho dele. Não sabe o que quer, porque toda hora pede mudança no relatório. Mas é óbvio, cara. Se você faz um relatório de BI para alguém, durante 6 meses o cara não pede nenhuma alteração, velho... Ele não tá nem usando. Para de fazer o relatório porque o cara não tá usando. Porque se em 6 meses ele não te pediu nenhuma alteração, o cara não está além do seu relatório. Isso já aconteceu. Tinha um caso... Uma empresa aí que não precisa falar agora, mas... Que não vem ao caso, não vem ao caso, mas tinha um cara que pediu relatório e aí parando para mandar o relatório todo dia. Aí a gente foi consultar no log, né, de acesso, o cara nunca tinha acessado o relatório, só tava lá. Então o cara fazia, atualizava, tava lá rodando e nunca tinha entrado para ver o relatório. É mais ou menos isso. O cara nem sabe para que precisa, né? Só pede. Exato. E a colocação feita pelo Weber, ela é muito importante. O Excel, ele tem essa flexibilidade, é bom que ele tenha essa flexibilidade para que ele possa, para que você possa, dentro do Excel, manusear essas informações e fazer a sumarização que você precisa, tá ok? Para chegar no resultado que te interessa, tá certo? Mas respeitando as regras, respeitando a hierarquia de onde estão vindo os dados, porque depois entra em outras questões de LGPD e uma série de outras coisas que tem um monte de outras ferramentas dentro, por exemplo, do 365, que nos ajuda muito nesse aspecto. Mas o grande problema não é esse, o grande problema é o usuário desenvolver, por exemplo... Esses dias eu estava falando com um amigo meu que disse que uma banca da faculdade lá onde ele desenvolve atividades e tal, fizeram o trabalho de TCC foi um RP feito para pequenas empresas baseado em Excel. Mano. E a segurança da informação? O banco de dados era no Excel também? Bando. Sim. O bando de dados. O bando. Não era banco de dados, era o bando de dados. O bando de dados fica lá. Legal a iniciativa, no sentido de que eu posso disponibilizar uma alternativa de você fazer um trabalho para você cuidar da tua empresa com um software onde você não tem problema de licenciamento, etc., porque o Excel já está lá. Tá ok? O usuário já tem uma licença pequena que ele paga por mês para manter o produto rodando lá, está em todas as estações de trabalho. Mas não é a ferramenta adequada. É a mesma coisa que eu vou entregar cerveja na véspera do carnaval com Fusca. Mas e aí, qual a solução que a gente tem? Antes até da gente pensar na solução, é porque muitas vezes o cara tá fazendo É o que ele tem, cara. É o que ele tem, esse é um ponto. Primeiro ele tá fazendo o que ele tem, o Excel. Mas será que o Excel em si só, como ferramenta, né, para uma pequena empresa, sem precisar fazer um RP, muitas vezes o pessoal usa VBA, que aí é outra discussão que a gente pode entrar daqui a pouco, que a gente vai falar disso ainda. Vou pegar meu fuzil. Nós vamos sair no braço. Vamos sair no braço. Bom que a pizza chegue logo. Eu já. A minha é de abobrinha, viu? Abobrinha. Vegano? Não é vegano, não. É que eu gosto mesmo. Foda. Zucchini, va bene? Zucchini, italiano. Para acompanhar o vinho. Então, assim, a ferramenta, o Excel em si só, ele já não entrega o resultado sem precisar o cara fazer vou chamar de maquiagem, uma tela, um formulário do VBA com um botão, né? E existem recursos no Excel que já entregam essa análise para ele, para uma pequena empresa, porque quando o cara precisa de um controle de acesso, precisa do LGPD, hoje a gente tem soluções melhores, mais viáveis e acessíveis, né, Heber? Por exemplo, a gente pode falar do Power Apps, algumas coisas que dá para gerar sistemas, né, aplicativos que vão trabalhar muito melhor para essas soluções que requer um nível de governança maior. Eu acho que tá
diretamente ligada à maturidade. Né? O cara tá começando agora, uma startup, o cara não tem o capital para poder investir num Business Central, num Dynamics CRM, numa licença de Power BI Pro, Premium, saca? O cara tá no olho do furacão. Ele tem um investimento pequeno. Cara, talvez esse TCC de faculdade, que é um RP no Excel, é o que ele precisa para poder pelo menos gerir toda aquela informação que não é pequena. É uma startup, cara. Startup gera dados. E o que ele procura fazer com isso é facilitar a vida dele. Errado? Não é errado. Eu tenho que digitar um dado. Se eu fazer esse manual, eu tenho que digitar o dado aqui, mas outros 2 ou 3 lugares, a rotina feita em VBA, seja o que for, já pode me ajudar a automatizar um pouco disso. Certo não está, mas aquela história que o Weber levantou. Expectativa versus realidade, né? Exatamente. O que não pode é o cara se acomodar. Ele é uma startup hoje. Amanhã, ele já é um small business, é um corporate. E cresce rápido é um muitas vezes, enterprise. né? E, cara, você pega aí o Uber, tem startup que de um dia pro outro virou um unicórnio e tá faturando bilhões aí, cara, saca? Valendo bilhões. Então, E o cara lá com as a planilhas, hora... né? Do Não, mesmo jeito, esse é o né? problema. O cara continua com o RP dentro de Excel. Agora, acho que assim, o que a gente tem que trazer para a audiência aqui é o quê? O que a gente tem hoje na própria plataforma Microsoft 365 que a gente possa empoderar esse usuário para ele tomar a decisão, aumentar a maturidade dele e falar o seguinte, olha, planejamento 2023, sair do Excel. Acho que bota no teu planejamento 2023, deixar de usar o Excel como base de dados. Excel não é banco de dados. E aí, o que a gente tem de opção? A gente tem várias opções. SharePoint seria uma dessas. Cara, então, eu não gosto de dizer que também SharePoint é um banco de dados. Mas ele gerencia o dado muito melhor que Excel. Por quê? Porque você tem nível de permissão a nível de item, tá? Você tem governança, você tem governança em cima da lista, quem tem acesso, quem não tem, se tem só leitura em cima do registro ou não. E aí você pode criar limite de colunas, log de rastreabilidade, edição, quem foi o usuário que editou, quem que criou, alerta, se alguém mexer no item, você recebe a notificação na hora. Dá para fazer uma automação, compare automate, alguma coisa nesse sentido. É uma evolução absurda deixar de usar o Excel. Recebe um aviso ou na hora, ou no final do dia, ou no final da semana. Ou no resumo da semana. Então, assim, se você está no momento em que o Excel tá lhe dando dor de cabeça, funcionário saindo da empresa, levando a planilha embora com todos os dados, quando você coloca esse dado dentro do SharePoint, você aplica políticas em cima. Cortou o usuário, tem um nível de governança muito melhor. Né? Cara, você pode ter política em cima de coisa que em Excel fica mais difícil de você ter, né? O cara fez uma cópia, jogou num pendrive, mandou por e-mail e já era. Entende? Então, assim... e o LGPD da empresa nisso, onde é que fica? E muitas vezes não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Como é que você protege? Põe cola quente no USB, igual tem gente que faz. É uma piada. Mas aí o cara manda por e-mail, né? Não, o cara vaza. Você tem camadas e recursos dentro do Office como um todo, do 365, como o ERM, onde você pode definir. Licença. Mas tem licença envolvida nisso. O cara usa Excel como RP, você acha que o cara vai pagar o Office 365 para ter o Defender, para ter... Não vai. Então, assim, eu acho que você tem que dar a solução escalável. A partir da hora que ele deixa de usar o Excel como banco de dados e bota no SharePoint, já é uma evolução. Só que o SharePoint, para quem não sabe, tem limite de itens. Então, mas nada impede que ele mantenha o dado no SharePoint e continue consumindo no Excel. Sim. Ele conecta uma tabela do Excel ali no SharePoint dele. Ele abre e qualquer lugar que ele abrir, ele estará sempre visualizando as mesmas informações. Sincronizado. Que esse é um grande problema quando se organiza as coisas no Excel. Eu tenho uma tabela ali, por exemplo, de produtos da minha empresa. Quem que está com a tabela mais atualizada? Não sei. Exatamente. Ao passo que se você centraliza isso no SharePoint e consome essas informações no Excel, a hora que você abre, via... A fonte é única. A fonte é única, você abriu, tá lá. Precisa alterar alguma informação. Escuta, quem que é o dono da informação ali dentro do SharePoint? Aí é a questão da hierarquia que você falou. Muito bem. Ele vai lá, ele pode estar fazendo essa alteração e fazendo esse tipo de ajuste. E para quem não sabe, nas propriedades da conexão com esse dado externo, você consegue lá em propriedades da conexão e fazer um agendamento para atualizar a cada 10 minutos, por exemplo. Entrou um item novo no SharePoint, ele já está no seu Excel automaticamente, sem ter que atualizar tudo lá. Tem que ficar atualizando, né? Exatamente. Porque o próprio Excel faz em background ele ali. Faz em background. Exato. Então existem diferentes técnicas que você pode utilizar para isso.
Muita gente acaba fazendo isso de que jeito? Eu crio uma pasta de trabalho e para as demais ou as outras pastas de trabalho que estão lá, eu faço um PROC-V para ir buscar aquele dado lá no outro. Velho. Mas eu vou mudar, vamos fazer ao invés de PROC-V, fazer um PROC-X, né? PROC-V, PROC-X, Só PROC, piora. índice CORRESP. Cara, Tudo igual. é tudo a mesma coisa, porque o que você está Somos- fazendo é tirar uma cópia da pasta de trabalho de origem, colocando na destino e lá trabalhando. E a hora que você alterar esse negócio, ele consegue alterar, desde que estejam todas abertas. Que o Benito não veja minhas planilhas de 2006. Ainda bem, porque você começou a usar o Excel direito de 2008 para frente. É o que me interessa. O seu passado lhe condena. Cuidado. Pior que é verdade, viu? Mas é bom, é importante a gente falar disso, né? Porque nem todo mundo começa usando as ferramentas do jeito certo. Mas se tiver uma conscientização sobre como utilizar essas ferramentas, acaba se tornando melhor para o desenvolvimento tanto do profissional quanto da empresa que vai se beneficiar disso. Mas, né? cara, sabe que existem uns ganchos aí por conta disso, né? Todo mundo... Aí outro dia até eu estava fazendo uma live com o Fábio Gatti e o Hugo Venturini, e a gente estava falando justamente dessa questão de modelo de dados do Excel, etc. E um cara entrou na... Eu não lembro, infelizmente, o nome da pessoa. Eu falei, o Benito vai falar mal do PROC-V hoje? A bronca que eu tenho, ou o problema que eu tenho com o PROC-V, ele se deve ao fato de que PROC-V existe no Excel por mera compatibilidade com Lotus 123. E um dos primeiros trabalhos que eu tive desenvolvendo para implementação de Excel em substituição ao Lotus aqui no Brasil, que foi na Ford New Holland, a gente tropeçou justamente nesse problema. Porque o cara insistia em usar o PROC, só que o PROC-V que ele utilizava, ele omitia propositalmente o argumento final, o terceiro argumento que era o verdadeiro ou falso. E quando você omite, ele assume verdadeiro como padrão. E aí o que ele faz, se tem, ele traz, se não tem, ele traz o mais próximo. Tudo bem, ele funciona desde que é exato, mas se a base de dados não está classificada em ordem ascendente, ele traz um dado furado. E aí ou em ordem crescente ou decrescente. Aí o produto tem que estar obrigatoriamente em ordem crescente ou decrescente. Que também, para quem não sabe, isso é uma funcionalidade, uma situação obrigatória para quem usa o PROC. Se você tem que usar alguma coisa, não use o PROC-V, PROC-X, não sei o que, use o PROC, que é o que tem o melhor desempenho. Funciona muito mais rápido, mas obrigatoriamente o dado tem que estar classificado. Obrigatoriamente ele tem que estar classificado. E isso deu muita dor de cabeça lá dentro. E me deu muita dor de cabeça de falar para os caras que vocês estão usando a ferramenta errada. Precisamos de migrar e trazer o conceito da utilização naquilo que a ferramenta tem de melhor, que é, no caso, para a época, o índice CORRESP. Sim. Por isso, é bom a gente até entender por que às vezes algumas formas falam assim, funciona igual, PROC-V, por que uma tem melhor desempenho e outra não tem. E aí quando você começa a conhecer tecnicamente o funcionamento dessas funções, você entende por que isso acontece, né? Sim. Quando você classifica, a forma de buscar é muito mais rápido, né? Você pode pesquisar por metades. Não, e aí ele você pesquisa. Sim, é isso que eu falo, assim, a maneira, se fosse uma lista que a gente tivesse que pesquisar. Olha ali, ó. Saravá. Pá, caiu. Erros técnicos, hein? Ali tinha uma... Vamos seguir assim. Vamos deixar. E depois ali tinha um... Essa lâmpada que tá aqui em cima da gente não vai risco de cair, não, né? Não, mas o que acontece? Você vai colocar aí? E eu nem sei onde que tava, mas a conversa aqui. É porque ali faltou o pessoal que fez o fundo aqui, né? Faltou 4 ripas. Eles não colocaram 4 ripas. E aí o papel de parede do cenário de lá pegou aqui. Aí fica o fundo ali. Aí a gente fez ali, mas a gente vai... Vamos fazer os ajustes. É só depois que você começa a gravar que você vê. Mas beleza. A gente tava falando a respeito da questão da pesquisa que quando tá classificado ele divide em blocos. Isso. Então, quando meio a meio. Tá na parte de cima ou na parte de baixo? Tá na parte de cima. Aí ele descarta a parte de baixo, divide a parte de cima em outra metade e assim progressivamente. E aí, se você parar pra pensar, isso funciona até na forma real. Se eu te dar uma lista de itens pra procurar e falar que eles estão classificados, você vai achar muito mais rapidamente conceito de índice do de que... livro. Porque você vai pegar, sei lá, eu quero o número 1 milhão. Você fala, poxa, aqui tá 800 mil, aqui tem 1.200.000, tá mais ou menos aqui no meio. Vai procurar assim. Agora, se eu te dou uma lista toda desclassificada, o único jeito que você tem de encontrar, que é um por um. Se você não pesquisar um por um, e aí você vai levar muito mais tempo. É a mesma... Por isso que o PROC é muito mais eficiente. Perfeito. É justamente por conta disso. Porque tá classificado. Porque obrigatoriamente está classificado. E, enfim, isso remete um pouco, o Lender,
daquilo que a gente estava conversando, da utilização adequada de cada ferramenta. O Excel não é uma planilha, o Excel não é um banco de dados, o Excel é uma planilha eletrônica. Não devemos utilizá-lo como banco de dados. Não no sentido de trazer grandes volumes para a gente armazenar, para a gente poder tratar. Mas eu não posso estar utilizando ele como um armazenador nesta condição. Perfeito. E existem diversas ferramentas hoje, técnicas, que dá pra gente analisar esses dados dentro do Excel e conectar, né? Se a gente for falar, por exemplo, do próprio Power BI, né? O pessoal fala assim, eu quero analisar dentro do Power BI, mas eu posso conectar um conjunto de dados do Power BI, que armazena muito mais dados, né? Ali dentro do ambiente do Power BI, e trazer isso no ambiente de serviço Power BI, trazer isso para Excel e analisar, que seja uma tabela dinâmica, porque às vezes é o que o cara tem para analisar, né? Para ele ter uma flexibilidade. E se tem um recurso que é escandalosamente show de bola dentro do Excel, é tabela dinâmica. Cara, eu vou te falar, eu me apaixonei pelo Excel por causa de tabela dinâmica, porque eu conseguia fazer uns cálculos que muitas vezes eu fazia umas fórmulas e tal. Quando eu aprendi a usar aquele negócio de tabela dinâmica, que hoje ainda é diferente, ainda é melhor, mas na época que só de se arrastar aquele campinho, tinha um layoutzinho, você soltava linha, coluna, medida, né? Nossa, Agora... aquilo pra mim, eu falei, isso aqui é a revolução. A origem da tabela dinâmica, ela apareceu no Excel 4.0 com o nome de Cross Table, onde você podia compor o relatório, você arrastava os campos que você queria fazer, ele montava o cubo, ele montava aquilo em memória e apresentava os dados, mas ele não permitia que você fizesse a movimentação. Ele não te dava essa alternativa, não tinha então, isso. Então você montava... Você montava o relatório com aquela mesma facilidade, preciso de outro relatório. Aí é outro relatório. Faça outro, etc. A característica do que a gente tem de uso de tabela dinâmica, ela surgiu no Excel 5.0, que no meu ponto de vista é até hoje a melhor versão que a Microsoft disponibilizou. Em termos de inovação, de mudança, de recursos o impacto que a gente tem... O volume de coisas novas no 5.0 foi não só a questão do volume, sabe, o Weber, mas a questão de conceitos, que tem muitos daqueles conceitos que são pouco explorados ainda hoje, 2023. Alto igual, alto som, essas coisas. Não, essa questão de alto igual, etc., já veio do 3.0, quando veio o botãozinho, o botão de autossoma, que eu costumo dizer, o botão de autossoma é que alavancou a venda do Windows. O maior vendedor do Excel. Do Windows. O maior vendedor de Windows. A Microsoft rachou de vender. Se a Microsoft devia de falar, se fizesse uma votação para dizer... 3.0. Se a Microsoft fizesse uma votação para dizer qual que seria o melhor símbolo que representasse o Windows até hoje... É o autossoma. É o autossoma. É o botão de autossoma. Porque se chegou onde chegou, é graças àquele botão. Cara, onde você leu isso? Eu não li, eu vivi, cara. Fantástico. Eu vivi isso porque eu ia nas empresas com a caixa, tá ok? E para poder instalar, testar e mostrar para os caras como é que aquilo lá funcionava. E a hora que mostrava aquele botão de autosom, não precisava fazer mais nada, cara. Era chegar naquele botão de autosom, mostrar aquilo lá, depois de fazer o gráfico em que você... Cara, morreu. Quero isso aí, toma aqui. Morreu o assunto, entendeu? Era o grande facilitador. E isso foi quando, Benito? Isso início da década de 90. Eu voltei para o Brasil em 89. Ninguém me queria de empregado. Cara, eu fui na Liquigás, na época, empresa italiana. Eu tenho cidadania italiana, fluência no italiano, conheci o software que eles estavam precisando de trazer da Itália para cá para fazer a implementação. E o japonês lá do Centro de Informações não me contratou. A experiência que eu já tinha de Centro de Informações de oriunda da Olivetti, etc., o cara não me contratou. E eu entendi, fiquei puto nas calças na época, né? Entendeu? Mas depois, com o tempo, eu acabei entendendo, porque eu não ia levar 6 meses para jantar aquele cara lá. Entendeu? Porque o cara era muito molenga. Aí, bom, ninguém me quer empregar. Você tá assistindo, seu molenga. Não seja esse molenga, né? Sei lá o que ele tá fazendo hoje em dia. Isso não é problema meu. Mas, enfim. Eu gostaria de me preocupar com muitas outras pessoas que foram muito importantes na minha carreira. E aí eu fui trabalhar. Falei assim, tem que começar a me virar com isso. Cara, o que eu vou fazer? Olha para um lado, olha para o outro. Falei, Excel, mas... Qual era a participação do Excel no mercado na época? Zero, mano. Vetor, tangente a reta. Zero. Entendeu? Aulas. Aí fica, o que eu vou fazer? Bom, vou escrever, comecei a escrever artigo, começar a divulgar o produto. Os primeiros artigos de Excel quem escreveu no mercado fui eu.
as primeiras aulas, os primeiros treinamentos que aconteceram. Inclusive, você no Excel republicou fui eu. alguns desses artigos no LinkedIn. Na verdade, eu tive um trabalho danado para conseguir A cópia. recuperar o arquivo. A bagunça começou daí, eu levei meses. Tava no VHS? O que Não, tava num flop Flop de de 5 cinco e e 1 um quarto, quarto. meu E o quarto? Escrito em... Puta, como é que era o nome da ferramenta que eu usei na época para fazer isso? Que era aquele tudo em um da Lotus para fazer... Que fazia texto, fazia planilha eletrônica. Tinha o Lotus 1, 2, 3, tinha o Lotus Improve e tinha um outro. Bom, já A lembro. memória não funciona Não, a mais. memória já está começando a falhar. Mas enfim, e para conseguir converter aquilo lá, primeiro achar alguém que tivesse um flop de 5 e 1 quarto funcionando. Começa daí. Onde que você achou? Cara, eu achei um maluco lá no Tatuapé que tem uma máquina Do tempo, né? 486, Tem uma máquina do tempo. 486 que tinha um flop disk de 5 e 1 quarto funcionando. E aliás, eu estou devendo uma visita para ele, porque a gente ficou de fazer um podcast lá também para falar um pouco de túnel do Trazer Legal. a máquina aqui. Traz a máquina aqui. Não, cara, o vovô. O Que vovô. o vovô, que é a máquina que eu usava para escrever aquilo lá, eu tenho ela guardada até hoje. Infelizmente não funciona. É um 386. É um 386 com 16 MHz de clock. Caraca, velho. 16 MHz. E aí você tinha um botão que você apertava ali Overclock. no painel dele para fazer overclock e pulava para 20. 20. Turbo. 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 Botão turbo. Tava escrito exatamente turbo. embaixo. Turbo. Tava ali. Eu Papo de vou bater velho, mano. eu vou bater a foto e depois eu te mando. Ele tinha um flop disk de 5 e 1 quarto, um de 3,5 e um HD de 96 megabytes. Não é giga, mega. E a memória RAM dele era uma placa DIP full, aquela de chipzinho de 1 mega. Eu vou falar, olha a distância do tempo. O meu primeiro computador, o HD dele tinha 10 GB. Já tem uma distância grande, hein, Benito? Não, mas o primeiro HD que eu comprei foi um PC que eu montei, que ele só tinha os flops. Sim. E começou a ficar complicado trabalhar só com flop e tal. Eu fui trabalhar de mula no Paraguai. Sabe aquela história que... Tá vendo? Vai atravessar. Que tem que fazer... O outro usou software pirata, o outro agora virou mula. Vamos ver o que o Lender vai falar. Eu vou até parar de beber. Essa história de mula funcionava da seguinte forma. Tinha uma mulher lá no Belém que trazia produto do Paraguai. Década de 80, produto importado aqui era raridade. Então, aquele shampoo diferente. Se bem que essas coisas de shampoo e tal, o Lender nunca foi muito chegado, né? Não tem cabelo pra isso. Sorte dele, né? Ele também não Posso sabe falar muito, não. Tô lá. O bom disso é que ele não sabe o que é caspa, né? Nem cabelo branco. Também. Um frasco de shampoo pra mim dura 7 anos. Já perdeu o prazo de validade. Mas enfim, então tem aquelas coisas lá que só tinha no Paraguai, etc. E ela trazia para as pessoas. E o negócio dela começou a crescer, só que tinha cota para você trazer isso de lá. Então ela fazia o quê? Ela te subcontratava. Ela te alugava. Né? Ela te alugava para você ir no ônibus com ela. Imagina, olha só a odisseia, né? Você passava uma noite inteira viajando para até Foz do Iguaçu, passava o dia lá que ela comprava tudo que precisava. E aí você atravessava com ela. E eu atravessava com a sacola. E você podia trazer alguma coisa de pequeno volume para você. Foi aí que eu trouxe o meu. Se bem que já faz mais de 30 anos, isso já prescreveu. Caducou, já prescreveu, O crime já prescreveu. Mas enfim, eu trouxe um HD Seagate de 33 megabytes lá. Que, puta, num trambolhão de 5 e 1 quarto, grandão, assim. E foi o primeiro HD que eu acabei utilizando lá. E para fazer aquilo lá funcionar, mano, fazer aquilo lá funcionar e pôr o sistema operacional, no caso MS-DOS, pra lá. Sim. Era muito louco. E na hora de terminar o trabalho, você tinha que digitar o comando PARC. Porque você tinha que recolher a cabeça. Senão arranhava Senão arranhava a cabeça. E se arranhasse o disco, então, aí dava PT naquele negócio. Mas enfim. Boa história pra contar disso, a gente tem de monte. Pô, para que me lembrou carro manual, carro de automático, você bota no P, né? Sim, então. Exatamente, você tem que colocar que ele recolhia a cabeça, porque no caso desses discos mais antigos, mais novos, mais recentes, nem tanto. Esse teu provavelmente de giga já não tinha mais isso. Quando você desenergiza ele, a cabeça recolhia automático. Isso, era Os assim. mais antigos paravam no lugar. Às vezes o que acontecia era de dar um desligamento total, às vezes ele travava, e às vezes dava aí você perdia, você desfragmentava o disco, sei lá,
ele block. diminuía um pedaço do tamanho, perdia uns O arquivos. disco ia encolhendo, né? Encolhendo, Ele o disco encolhendo, era isso. Então, mas e a história pra contar, a gente entende um monte sobre isso. Bom, e o pessoal reclamando que o Excel só tem 1 milhão de linhas agora, né? Tipo, acabou. Mas como eu te disse, se eu tivesse direito de fazer uma modificação, eu pedi, mas não fui atendido, Não, óbvio. Provavelmente não. Mas, mas por quê? Você conta? Não, cara, você precisa desse tipo de alternativa, migra para o modelo de dados. Que o modelo de dados te obriga a trabalhar com a estrutura de dados de um jeito E você em não, que você tem melhor desempenho. E você não tem um controle tão grande nada se você não fizer o tratamento antes, né? Exato. Então você trata antes, vê o que você quer e joga pro modelo. Que é o No modelo você não mexe. Que é o conceito que você tem hoje no Power BI. Uhum. Aliás, o Power BI nasceu dentro do Excel. E esse conceito foi tirado de lá e levado para lá. Só que não levaram isso para a estrutura do Excel. Então, na estrutura do Excel, aquilo lá é uma casa da mãe Joana. Você põe o que você quiser lá, do jeito que você quiser. Uma das perguntas... É por isso que acaba demandando muito tempo para você fazer algumas coisas ali. Porque se a gente usasse aquele conceito organizado, tratado no modelo de dados que eu tenho hoje, que a gente usa hoje muito no Power BI, os nossos trabalhos ficariam muito mais produtivos. Mas foi o gancho que você disse também. Eu perco a autonomia não, mas eu perco aquela... É uma flexibilidade de poder mexer num dado pontual. Marretar o dado do jeito que eu quero. Quando eu comecei a dar treinamento de Power BI, e aí o pessoal ainda não está muito acostumado, né? Saiu do Excel, vai para o Power BI e não está acostumado muito. Eu quero mexer. Uma das perguntas que eu mais recebia era do pessoal falando assim: eu quero mexer, como é que eu faço para alterar o dado? Tá na linha 32 da minha tabela aqui que eu importei. Não mexe. Mano, eu falei... Você pode fazer um modelo, mas a linha 32 hoje pode ser a 40 amanhã, pode ser a 60, sei lá, né? E o problema não é esse, filho, integridade. Integridade. Você precisa de mexer no dado, vai na fonte, altera fonte. e atualiza a consulta. E tem muito como fazer isso hoje, né? Então o pessoal hoje faz o tratamento, é como se fosse uma maquiagem, importa, mas depois o dado na fonte continua. Sim, mas é o conceito que a gente estava discutindo e que o Weber falou aqui de estar utilizando o SharePoint para isso. Por quê? O SharePoint eu posso ter um dono, o cara que cuida daquilo ali, e que ele pode atualizar aquilo lá através das consultas, a própria planilha que ele faz no Excel, ele atualiza ou faz isso direto na tabela dele lá no SharePoint, mas ele é o dono, ele consulta, e ele tem a propriedade de leitura e gravação. O restante, só lê. O grande problema do Excel é justamente esse, você deixa tudo ali, aí você monta, e para complicar ainda mais a história, eu monto o relatório, faço tudo montado e anexo ele no e-mail e mando para outras 10 300 pessoas. Não, vamos ser mais modestos, Tá. outras 10. Então, que cada 10 vai mandar para mais. Digamos que a gente pare por aqui. Digamos que a gente pare por aqui, não vamos complicar muito a história. Mas pior do que isso, eu tenho uma cópia que está comigo com as outras 10 pessoas. Eu tenho 11 cópias, 11 originais daquilo lá. 11 originais editáveis. E aí a gente vai para a reunião com o gerente e o diretor. Cada um apresenta um número diferente. Exatamente. E aí fica aquele tiroteio para saber quem é que pisou no tomate. Entendeu? Perfeito. E todo mundo pisou. Por quê? Bom, primeiro, eu não devia ter feito isso. Eu devia ter colocado o arquivo numa rede, no OneDrive, né? Do OneDrive compartilhado. Perfeito. Tá, ok? O OneDrive cuida do versionamento daquilo, o OneDrive diz quem que pode fazer leitura ou gravação, aquele fuzuê todo. Essas características. Mas isso remete um pouco, de novo, à questão que a gente estava falando no podcast anterior do momento geração micro-ondas. Que o cara quer saber de fazer um negócio, mas não entender o conceito, entender o que é essa estrutura de dados, etc., para poder fazer o trabalho direito. Perfeito. Essa questão de Mas o Weber também me puxou a orelha. Falei assim, mas tem que entender que a geração micro-ondas é desse jeito. Ele falou isso. Concordo, mas nem tanto a mar, nem tanto a terra. Nós precisamos chegar no meio termo nessa história. Eu entendo, mas não concordo, né? Sei lá, como é que concordo? Eu tenho o direito de espernear. Isso aí. Eu tenho o direito de espernear. Essa questão de LGPD é muito crítica agora, né? Principalmente que agora a gente tem leis que regulam isso e tudo mais. E que, na grande maioria das vezes, pode gerar até multas, né? E esse controle de versionamento, se a gente falou aqui, a gente pode fazer no SharePoint, mas no SharePoint tem uma limitação, né, Heber? De 20 mil itens, uma lista, alguma coisa desse sentido. Na verdade, não é bem uma limitação de quantidade, né? É uma limitação em função da estrutura como o dado é armazenado internamente dentro do SharePoint. Ninguém conhece, mas
O SharePoint ele é baseado em cima de SQL Server, que é um banco relacional. Só que as listas, o Microsoft Lists, para quem não sabe, é um item do SharePoint, né? O dado ele pode ser estruturado em listas ou não estruturado em bibliotecas, onde você armazena o container do DocX, do XLSX, VSTX, etc. Então a gente tem esses dois tipos de dados do SharePoint. Todos eles são armazenados numa única tabela. Internamente, dentro do SQL Server, tem uma tabela chamada All User Data, e todas as listas, os registros de todas as listas de um site fica numa única tabela. Então, assim, a performance disso é absurdamente, quase que impossível gerenciar quando você tem mais que 5.000 registros. Já começa a ficar um problema. E é por isso, e aí é bom, ó, quando a gente vai começando a entender o conceito, né, de novo. É por isso que muita gente reclama quando fala, vou conectar o SharePoint lá, vou importar do Power BI, trazer uma lista. Só que você só consegue carregar todas as listas, você não consegue carregar uma lista específica, né? Você carrega as listas e escolhe uma para ele jogar o dado, mas isso requer performance. Muito provavelmente por causa da estrutura da tabela do SharePoint, como isso é armazenado, como ele foi estruturado, né? E a gente achou que ia mudar isso quando estivesse em cloud, e incrivelmente ainda é assim. A gente não tem a visão mais por trás, né? No code behind, onde ficam os dados armazenados, mas a limitação ela é imposta em função disso, tá? E eu acho que assim, eu acho que é até legal, porque vamos partir da premissa de que, cara, se eu tenho o SGDB, que é um SQL Server, eu tenho uma aplicação, eu uso essa aplicação para gerenciar o armazenamento do dado como banco, que é o conceito da lista, acho que já está errado. Né? E aí qual que seria o mundo ideal aqui? O mundo ideal aqui seria você partir ou para um SQL Server na nuvem, um database as a service, né, que você pode comprar R$20 por mês, você tem um banco SQL na nuvem, no Azure, né? Ou você vai para Dataverse. Dataverse nada mais é do que um banco de dados SQL, em Data Lake dentro do tenant, exclusivo do seu tenant. Então todos os usuários... Você já consegue criar os modelos. Pode criar tabelas de verdade mesmo lá dentro, com views, tabela virtual, pegando informação de Excel, de várias outras informações. Então, assim, se você quer profissionalizar essa questão do dado, ou vá para Dataverse, que é algo que você, para ter acesso, você precisa pagar uma licença premium ou de Power Apps, ou de Power BI, ou de Power Automate, você ganha acesso a isso, ou você vai para um banco de dados externo. Só que se você vai para um banco de dados externo, de novo, você tem o problema da governança, porque se isso está debaixo da governança de TI, ótimo. Você tem TI protegendo o endpoint do banco, a porta 1433 não vai estar liberada, então você não consegue conectar no banco. Então, você tem políticas aplicadas, isso se está debaixo da TI. Se não, se você cria só o banco, não cria nenhum sistema de proteção nele, o banco está público. E aí o seu dado está vulnerável. Então, tem que ter todos esses cuidados. Eu gosto do Dataverse, por mais que ele exija uma licença premium, porque ele traz toda essa camada de segurança e proteção do dado. Mas se a gente considera... Só um comentário, só fazendo um complemento disso. Lembrando que no caso do Dataverse, o Weber comentou, mas se eu tiver uma licença de Power Apps ou de Power Automate, etc., eu tenho isso. Tem. E você pode conectar o teu Excel no Dataverse para poder fazer esse tipo de trabalho. Tem com o botão lá, inclusive, então, e é online. Exatamente. E tem uma vantagem diferente do SharePoint. SharePoint, você pega teu Excel, obter dados, é uma query em M, que faz acesso ao dado e traz. Só que é num caminho único, do SharePoint para o Excel. Você consegue, então, do Excel jogar para o Dataverse? Nunca do Excel para o SharePoint. Quando você faz a conexão com o Dataverse, ele é full duplex. O dado vem e o dado vai. Essa é a vantagem. Aí é o bichão. O Fábio Gatti já fez uma palestra. Acho que no Excel Weekend ele falou sobre isso. sobre Dataverse. Ele veio pedir ajuda pra mim, eu ajudei ele a montar. Modesto, né, o garoto aqui. O primeiro do SharePoint, o primeiro Mas foi legal, porque era novidade até pra mim, cara. A gente falou, não, vamos fazer junto aqui, cara. Vamos lá. E mas a gente descobriu isso. É a curiosidade, né, de novo, desbravar o negócio, cara, né? É porque tem coisa que é nova, cara. A gente, como MVP, tem coisa que acesso... nem a Microsoft sabe como é que funciona, né? Cara. E aí remete àquela nossa conversa, a necessidade. Ele precisava de fazer essa palestra. E ele foi atrás de recursos ou foi se virar para poder fazer as coisas acontecerem.
foi pedir ajuda, encontrou, resolveu, alinhou e hoje está tocando muito bem o assunto. E é isso que move as pessoas e faz com que elas possam evoluir tecnicamente em qualquer área. Tem que ter a necessidade. A necessidade é a mãe de todas as invenções. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é que você não precisa saber tudo. Você precisa conhecer quem sabe. Isso aí você já resolve metade dos seus problemas. Né? Você não precisa saber tudo. Vamos lá, sei. Lembro do Benito, lembro do Web, agora que precisou, só manda o WhatsApp lá e já resolveu grande parte dos problemas. Sim, Isso é valioso, né, esse networking. Porque o mais importante disso, nessa conversa, o Web pode te dar um norte de que caminho você tem que fazer. Diferente de você sair procurando em 300 lugares diferentes, eu vou centrar o meu esforço em 2, 3, que foi a orientação que ele me deu, e consigo ser muito mais eficiente para obter o resultado. Daí a importância justamente de você ter um bom networking, uma boa orientação. Agora, o que eu não posso falar, Heber, monta uma apresentação aí de Dataverse. Eu tenho mais o que fazer na vida, tá certo? Não é por aí o caminho. Mas, infelizmente, tem gente que é folgado, feito colarinho de palhaço, tá certo? Que é o treco pronto. Tem uns termos aí que o Benito usa que é tudo novo pra mim. Hein? Coisa de velho, coisa de velho. Coisa de velho. Tá bom. Mas é legal. E assim, acho que pra gente fechar o bate-papo aqui, como é que a gente muda a experiência dos nossos usuários com relação à apresentação do dado? Eu acho tão cafona pegar uma planilha, botar em anexo e mandar por e-mail, cara. Saca? Com tanta ferramenta de colaboração e produtividade que a gente tem na plataforma 365. Tá cada vez mais, né? A Microsoft está liberando cada vez mais esses recursos de produtividade, de compartilhamento, né? De colaboração, né? O próprio Excel já tem isso, você vai pegando as outras ferramentas da Microsoft como um todo, né? Inclusive PowerPoint, você vai pegando qualquer uma dessas ferramentas, elas estão ficando cada vez mais fáceis de você compartilhar, ver versionamento, né? Utilizar na nuvem. E o pessoal ainda, às vezes, insiste, né? Em querer salvar um negócio na área de trabalho, compartilhar no pendrive, enviar. Hoje a gente tem muita empresa que bloqueia. Que tem nos procurado, que está fazendo o processo de migração do file server para OneDrive. Então, isso é um ponto importante, porque eles estão descobrindo o custo de você manter... Porque aí não é só o custo, vamos dizer, da locação de espaço nisso. Do equipamento em si, né? Falta de recurso do armazenamento. A falta... Exatamente. E toda a infraestrutura que você tem que manter para o cara continuar acessando aquele conceito de file server. E ele levando isso para um OneDrive, ele tem uma série dessas políticas. Por exemplo, você tocou no assunto agora de LGPD. O Microsoft 365 tem uma série de políticas, de policies, né, que podem controlar automaticamente essas questões do LGPD. Algumas delas automáticas. Se você digitar aí um número de CPF válido, isso é outra coisa importante, válido. Módulo de dígito 11, né? O número todo tem que ser válido, ele bloqueia aquilo lá. Se você falar inverter 2 números do CPF, inverte 2. Aquilo deixa de ser um CPF válido, ele passa batido como um número qualquer. Então ele valida CPF, ele valida CNPJ, ele verifica tudo isso, ou qualquer outra policy que você pode criar lá também. Essas políticas, elas já têm as padrões e a gente consegue também criar novas políticas. Elas já têm as padrões disponibilizadas dentro do 365 e você pode criar depois quantas outras você quiser. Por exemplo, eu tenho uma política onde eu quero controlar e eu tenho cuidado com relação ao número de registro de funcionário, ou um número específico de proposta, ou qualquer outra coisa que você queira validar para isso, ele faz o controle disso, ele aplica a pólice automático. Essa informação, se você quiser, o dado que você está colocando aqui, ele é sensível, ele não pode sair da empresa. Ele bloqueia o envio disso daqui para e-mails fora da tua corporação. Então tem umas coisas muito legais ali disponibilizadas na ferramenta que precisam ser melhor exploradas. Tem aquilo que a gente volta... Tem coisas mais simples que isso. Por exemplo, quando um funcionário é demitido, às vezes o cara já sabe que vai rolar uma demissão, ele vai lá na pasta do OneDrive dele e capa tudo, né? Deleta tudo, essa planilha eu que criei, vou levar ela embora. Copia pro pendrive dele e dá um delete. Cara, o Office 365, o OneDrive tem policies até que notifica exclusão em massa.
Isso é incrível, cara. Isso é E a gente incrível. recebe, né, isso. E você O consegue, às vezes, administrador reverter, consegue né? reverter na hora. Na hora. Ah, legal, por que você está excluindo meus arquivos aqui? Isso aqui é propriedade da empresa. Você que criou, mas você trabalhava aqui. Você ganhava um salário para isso. Então é propriedade da empresa. E a questão, o cara tá desligado, tem que sair tirando ele do monte de sistema. Pum, Desliga Uma chave, suspende o acesso, né? desliga a chave dele lá de acesso do... Mas tem um porém, tá? As pessoas fazem uma confusão muito grande entre o espaço disponível para o usuário no OneDrive, que é o OneDrive Personal, versus o espaço armazenado em SharePoint, aonde residem os arquivos do Teams. Tá? Então, quando a gente fala de migrar file server, uma coisa é a pasta personal. Meu pendrive, meu HD externo, a pasta personal lá do Active Directory que você usa para colocar seus arquivos. Isso, OneDrive for Business Personal, você vai ter lá, dependendo do plano, se for um E5, 5 teras de informação. 5 isso é espaço teu. que... É teu, não é da corporação, corporação. da empresa. E O muita dado gente da armazena empresa lá. está em SharePoint. Uhum, E a storage de SharePoint é diferente da storage de OneDrive. perfeito. Isso é extremamente importante cuidar. E como é que você exponencia a storage de SharePoint? Quantidade de usuários. Quanto mais usuários, Quanto mais mais você vai... usuários, mais espaço no SharePoint você tem. Só que existe um limite. Então, se você tem, por exemplo, 30 teras no seu storage, você vai ter que dividir isso em alguns site collections, porque o limite de banco de dados, de tamanho de banco de dados por site collection é de 20 teras. A gente tem um caso de um cliente agora que contratou a gente para migrar porque ele chegou nisso, ninguém consegue salvar mais nada, porque ele está usando 20 teras de um único site collection, que é um time do Teams ali. A título de curiosidade a respeito disso, do que o Weber está falando, eu recentemente troquei o domínio da minha empresa, de Mondial, para IT28, Uhum, por conta daquela série de coisas que a gente já conversou. uhum. E o Weber me ajudou a fazer a migração dessa estrutura. E foi feito exatamente isso. E foi possível migrar toda a estrutura que a gente já tinha do domínio antigo para o novo. Para o novo, ele me ajudou com esse tipo de situação. E nós trouxemos isso e hoje está embaixo do SharePoint. Então, quando eu entro, por exemplo, no Teams, no SharePoint, etc., eu vejo tudo lá organizado. Eu tenho lá IT28 desenvolvimento, eu tenho comercial, eu tenho financeiro, eu segregado, tenho... né? Tá tudo segregado e tudo organizado não ali. Atingir esse limite muito fácil. Porque Perfeito. 20 teras hoje é muita coisa. Parece pra gente muito, que grava né? vídeo, cara, se você pega lá um roadmap de produto, treinamento, Uhum. foi lá, 10 teras. Você gravar em 4K, coloca lá, Já salvou o era. arquivo, rapidinho você vê um vídeo de... Exibir nas câmeras 4K dele. Nada, isso aí é outras coisas. Olha, a câmera 4K pode ser muito legal, mas esse microfone eu vou te contar uma coisa. Tem que dar uns presentes, vou comprar um churro pra ele. O pessoal tá reclamando do microfone, né, pra você ver. Isso aqui é ingratidão. É que ele tá reclamando. Quer aqueles de lapela, igual né, do Benito? LinkedIn lá na Áustria, que a gente vai lá e ganha um. O negócio é o seguinte, a gente tem que arrumar alguma coisa pra reclamar, que eu reclamar. não tô encontrando, cara. Então vamos falar do O microfone. vinho é bom, o queijo é bom, o papo é bom, a luz é boa, Boa. a câmera é boa, o Os microfone... queijos, né? Você tá querendo falar, né? Hold, eu nunca vi microfone hold, então vamos falar mal dele. Bom, pessoal, acho que a gente conseguiu bater um papo legal aqui. Deu pra dar uma visão, principalmente, de como que a gente consegue sair de uma estrutura, vamos dizer, semi-profissional, né? Quando a gente sai de um banco de dados no Excel e quais são as possibilidades que a gente tem de aplicação disso dentro de uma estrutura organizacional à medida que a estrutura vai crescendo, né? É importante salientar isso, que muitas vezes a estrutura, ela é uma estrutura inicial, né? A gente não pode se acomodar, né, Heber? Mas que à medida que a gente vai crescendo, a gente pode também, e temos soluções Microsoft para isso, né? Isso é um ponto importante de se dizer. Fico feliz aí, bate-papo. O Benito nem tocou no vinho ali, tá ruim o vinho, Benito? Aqui não, calma, quem disse que não tomei? É que eu enchi mais o meu copo do que o de vocês. O Heber acabou aqui, ó. Sou piganhado. Próxima vez a gente traz sei lá, Olha, uma a próxima caixa. vez que a gente vier gravar aqui, Heber, a gente precisa trazer camisa pra fazer que nem ele, né? Que, Troca de camisa toda cada hora. gravação ele fez Lógico. uma camisa diferente, né? A gente tá aqui tudo com a É- mesma camisa, É né? esperteza isso aqui que chama. Precisa trazer um guarda-roupa junto aí quando a gente vier Não, da tem que próxima deixar vez. pronto aí. Não, mas eu camarim. queria uma dessa aí, hein? Eu vou querer Você a minha vai aqui, ganhar, vou ganhar, vai vou ganhar, colocar vai aqui, ganhar. gente. Oficialmente agora. Boa. Pessoal, brigadão mesmo pela presença, pelo Agradeço. papo, foi muito legal. A gente passou o dia aqui hoje, gravamos bastante coisa, conversamos, rimos, tomamos vinho, comemos queijo, foi muito legal, fico feliz, né? E para vocês que ficaram aqui até o final, né?
Nos comentários a gente vai deixar aqui todas as referências que a gente falou, né? As redes sociais do Benito vocês já têm, do Weber vocês já têm, vocês já sabem onde encontrar. Aposto que vocês já devem estar seguindo eles, né? Se você estiver assistindo esse episódio pelo YouTube, não esquece de deixar o seu like aí. Se estiver ouvindo a gente pelo Spotify, avalie o nosso episódio aí com 5 estrelas, que isso fortalece a nossa comunidade ainda mais. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo papo. Valeu e tchau, tchau.